Bom, vamos lá, pessoal. Elifaz era um dos amigos de Jó. E os amigos de Jó, no começo, quando foram encontrar com Jó, que eles estavam naquela situação péssima, né, deplorável, eles ficaram dias em silêncio, ouvindo Jó chorar, se expressar, e eles não falaram nada. E a gente começa a ler o livro de Jó, quem ainda não leu, pensa assim, isso que é amigo. Porque não tinham o que falar. Não tinham palavras para confortá-lo. Você olhando para aquela tragédia, não tinha como você tentar animá-lo. Ou não tinha como você tentar debater com ele. Mas eles começaram a fazer isso. Eles começaram a debater com Jó. E esse capítulo 22, versículo de 1 a 31, é o Elifaz, que aqui na Bíblia a mensagem diz o terceiro assalto, o terceiro combate a Jó. Que aí eles começaram a debater e a combater teologicamente. Jó naquele sofrimento todo ainda tendo que expressar a sua angústia e tentar expressar ali a sua justificativa diante dos amigos, né? E o Antigo Testamento às vezes é uma loucura, né? Porque o Antigo Testamento ainda é uma sombra daquela realidade que havia de vir. Então nós não podemos pensar na Bíblia ao contrário. Nós não podemos pensar como verdade para os dias de hoje, vindo do Antigo Testamento, depois Cristo, depois a igreja, depois a vinda de Cristo. Não, a gente tem que começar com Cristo. E diante de Cristo, a gente tem que ler o Antigo Testamento. E quando a gente lê o Antigo Testamento pela ótica de Cristo, nós percebemos que muitas coisas do Antigo Testamento, Jesus Cristo não era do Espírito de Jesus Cristo, não fazia parte do Espírito de Jesus Cristo. Nós até afirmamos em um post essa semana que depois de Jesus, nós temos que ler o Antigo Testamento sabendo que o filtro é a vida de Jesus. O resto cai em obsolescência e caducidade. Isso diz também em Hebreus. Então, quando nós lemos esse Jó 22, o texto ele contradiz, ele se contradiz com o Evangelho de Jesus. O que ele fala, diz para Jó, se contradiz ao Evangelho de Jesus. Elifaz é um servo de Deus. Não sei, ele falava algumas coisas que no capítulo 22 ele falava coisas boas, falava coisas certas e falava coisas erradas. É muito patente de quem ainda não tem uma visão de mundo criada. Ainda não sabe muito bem onde está situado no universo. Ainda não colocou em ordem na cabeça os sentidos da vida, o começo, meio e fim, a forma de pensar, como Deus ensinou. Ainda não tinha uma estrutura, camadas formadas, por causa disso que ele soltava boas e soltava más, e oscilando entre o certo e o errado na forma de falar. Então, assim, a narrativa dele é extremamente confusa. Extremamente confusa. Quando você traz e acredita nesses textos que ele faz, por exemplo, disse um monte de besteira aqui. Quando você traz para os dias de hoje, você comete violência contra as pessoas. Você fala assim, mas está na Bíblia. Mas está na Bíblia. Quem que foi Elifaz? Por que ele falou aquilo? E isso acontece muito hoje em dia. Porque a partir do momento que você não se conecta no momento que você está vivendo, na dispensação de Deus que você está vivendo, você pode trazer coisas do Antigo Testamento que você não deixa passar pela vida de Jesus e você aplica diretamente no dia de hoje. E isso, na maior parte das vezes, traz um caos, traz uma destruição na mente das pessoas. Porque o Antigo Testamento é cheio de juízo, é cheio de barganha. Para vocês terem uma ideia,
o perdão de Deus para o judeu, ou para o fariseu, por exemplo, o fariseu, não era aquele perdão assim de quebrantamento, de, de se arrepender. Não, era matar um animal. Era simplesmente isso. É claro, em alguns casos foi diferente, mas a base, a doutrina era essa. Eu preciso de perdão de Deus, mato o animal. Então, a gente não pode trazer todas as coisas, a gente não pode pregar o Antigo Testamento para hoje assim, de repente, sem nenhum filtro. Entendeu? Trazendo juízo, trazendo barganha, trazendo coaching, trazendo diversas coisas assim que a gente não poderia ter trazido. Religião, legalidade, exclusividade. Então vamos ver. Eu estou lendo aqui na versão a mensagem. Jó 22, ele fala umas coisas muito, muito legais. Só que ele viaja, ele fala coisas boas, depois começa a trazer justiça, juízo, depois amaldiçoa, depois ele... Então quando ele começa a acusar Jó, e nem ele sabe o que está acontecendo. E ele fala que Jó é um poço de maldade, que os pecados de Jó não têm fim, que as pessoas vieram pedir socorro e Jó explorou elas. Não tem nada a ver com a vida de Jó isso. Mas por que ele estava pensando isso? Porque Jó estava passando por tanta coisa ruim que o religioso ou uma pessoa que pensa desse jeito, quando vê uma pessoa passando por tanta desgraça, ela relaciona essa desgraça às coisas que ela fez de errado ou que ela não fez para Deus. Então ele fala aqui, não deu água para quem tinha sede, não deu comida para quem tinha fome, expulsou as viúvas e os pobres da sua porta, por isso está cercado de perigo, paralisado pelo medo. Só acusou. E nós religiosos fazemos isso. As pessoas, elas chegam estraçalhadas nas igrejas, nas nossas casas, e aí primeiro você tenta ver o que ela fez de errado. E aí você, se não for na cara dela, você acusa ela para outras pessoas. Ah, mas também fez isso. Ah, mas também vivia assim. O problema aqui não é a consequência do pecado, porque a própria pessoa sabe a consequência do pecado dela. O problema é quando você torna os atos dela um karma hindu e que não tem correlação entre o que está acontecendo com ela. Como se ele jogasse uma casca de banana na rua e na próxima esquina ele batesse o carro. A senhora viu? Deus castigou, não tem relação nenhuma. Não tem relação nenhuma. O que pode acontecer com a casca de banana que ele jogou na rua é entupir o bueiro e alagar a casa dele. Aí teria alguma relação. Mas karma, assim, não tem relação nenhuma, isso não existe. Isso não existe na cruz de Cristo. A gente não pode dizer que isso existe. Na cruz de Cristo nós não podemos fazer isso. Então, mas ele não, essas acusações foram veementes. E ele acusa Jó de tudo que não era verdade. Né? E depois ele faz cair num inclusivismo e num olho por olho, dente por dente. Nos versículos 15 e 18, ele diz assim: você vai continuar batendo na mesma tecla que os ímpios sempre utilizam? Cadê eles? Morreram cedo antes da hora, uma enchente repentina os varreu da terra. O que ele está querendo dizer aqui? Se você continuar com isso, sendo ímpio junto com eles, vai vir uma enchente e vai destruir você. É o tal do karma, é o tal do Antigo Testamento na cabeça das pessoas, impregnada na religião. Assim, eu tenho que tomar cuidado porque Deus castiga, que nós ensinamos para as crianças, né? Deus castiga. Cuidado que Deus castiga. Então você faz errado e vai acontecer coisas horríveis com você. É o medo, né? É o medo que traz a religião. Aí ele diz assim, aí depois na hora que ele termina esse contexto dele, no final do versículo 18, ele diz assim: como sei disso? Passo bem longe dessa gente. Ele é separado. Eu sei que eles fazem coisa errada, então eu não ando com eles. E vai completamente contra o evangelho.
É uma palavra anticristã. E ao mesmo tempo, do versículo 21 até o versículo 25, ele começa a dizer coisas maravilhosas que você consegue ver na vida de Jesus. E até, me desculpem se faz muito tempo que eu não prego o Antigo Testamento, acho que deve fazer mais de 6 meses que eu não prego o Antigo Testamento. Porque é difícil você pegar um texto desse e falar o que está certo, o que está errado aqui. Né? Você não pode pensar assim, não, Bíblia está tudo certo, mas olha as besteiras que ele está falando. Ele fala de vingança. Versículo 19 e 20, ó, os honestos veem os desonestos arruinados e fazem festa. Você vê a destruição na casa do outro, que é mal, aí você faz festa. Comemoram, finalmente nosso inimigo estão arruinados. Tudo o que tinham evaporou e os seus planos viraram fumaça. Olha que coisa terrível. Imagina se Jesus falasse uma coisa dessa. Mas ele começa no versículo 21. Chega de discutir com Deus. Faça as pazes e tudo ficará bem. Tudo ficará numa boa. Aí sim, o homem fazendo as pazes com Deus. A única forma do homem fazer as pazes com Deus é um mediador. Senão não tem como a gente fazer as pazes com Deus. Sangue de animal não faz mais o homem fazer as pazes com Deus, porque Jesus foi morto na cruz, seu sangue foi derramado. A única forma de fazermos as pazes com Deus é por Jesus. E aí sim, ele começa a fazer um discurso teológico correto, dizendo: deixe que Deus diga o que você deve fazer. Olha, guarde as palavras dele no seu coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, ele reconstruirá a sua vida. Limpe a sua casa de todo mal. Abra mão do seu amor ao dinheiro e jogue fora todo o seu ouro. Então o Todo-Poderoso será seu tesouro e a maior riqueza do mundo. Ele está dizendo assim, olha, você precisa fazer as pazes com Deus. A gente olha para Jesus hoje e é as pazes que nós queremos fazer com Deus. E ele fala, o final é maravilhoso, que ele diz assim, depois se você fizer tudo isso, se você fugir do mal, se você fizer essa autoanálise, se você fizer as pazes com Deus, ele vai limpar a sua casa, vai tirar o mal da sua casa. Ele fala assim, então o Todo-Poderoso será o seu tesouro e a sua maior riqueza. E quando nós temos a vida com Deus restituída, ele é a nossa maior riqueza, ele é nosso maior tesouro. E para terminar, entre o versículo 26 e 30, ele diz assim, você terá prazer em Deus Todo-Poderoso e olhará para ele com alegria e sem medo. Olhará para ele sem medo. Esse sem medo também, foi muito bom ele ter falado isso, porque ele prega o medo, versículo 1 até aqui, ele prega o medo de fazer coisa errada, de você ser mal e receber a vingança, e você lê, você fica com medo das coisas que ele fala, e de repente ele vem e fala assim, e olhará para o Todo-Poderoso com alegria e sem medo. Sem medo. Muitas páginas do Antigo Testamento nos trazem medo, mas a vida de Jesus não nos traz medo. Nada na vida de Jesus nos traz medo. E ele faz aqui, estava certo. Quando você orar, ele ouvirá e ajudará a realizar seus planos. Ele está falando isso para Jó, ele está certo. Jó, Deus não estava ouvindo a oração de Jó. Pelo menos para Jó, né? E aqui ele fala, Jó, não, você vai orar e Deus vai ouvirá e vai ouvirá você e realizará os seus planos. Conselho brando, lindo, né? Aí ele já dá uma pisada na bola de novo. Você decidirá o que você quer e isso acontecerá. Não, aí não. Aí também é uma pegada aí meio coach, né? Meio, sabe, tá vendo como é que tem que filtrar? Não é o que a gente decidir que vai acontecer. Na presença do Todo-Poderoso, não é o que a gente quer que aconteça. É a vontade dele, é o que ele quer, né? Aí ele continua, seu caminho será aberto com luz, lâmpada para os meus pés, vocês são a luz do mundo, vocês são
a luz, vocês estão andando na luz. Muito bom. Olha que agora ele termina uma coisa muito, muito, muito interessante. Aos que estiverem na pior, você dirá: animem-se, tenham coragem, e Deus os salvará. Olha o que ele fala. Acima, acima. Ele fala que aqueles que são desonestos, que estão numa pior, eles vão morrer antes da hora. A gente vai comemorar a derrota deles. A gente vai aqui, esses desonestos, a gente vai fazer festa. Né? A gente vai ficar aliviado, a gente vai comemorar, porque são pessoas assim. E no final ele fala, olha, quem tiver na pior, quem tiver nessa situação, você vai dizer para ele, anime-se e tenham coragem, Deus o salvará. Como é que o mesmo discurso ele se contradiz? Porque aqui ele está sendo cristão. Claro, a influência do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, agora você lê no Antigo Testamento, você consegue enxergar Cristo aqui. Nessas palavras, olha, ao que estiver numa pior, aqueles que estiverem mal, estiverem maltrapilhos, estiverem abandonados, estiverem loucos, estiverem mal amados, vamos dizer para ele, animem-se, tenham coragem, Deus vai salvar vocês. Mensagem extremamente cristã. E ele termina assim, até o culpado escapará. Como assim ele faz? Você fala acima aqui que os ímpios morrerão cedo, antes da hora, numa enchente que varre a terra, que o Todo-Poderoso vai fazer isso, vai fazer vingança, são desonestos e eles vão cair, a gente vai fazer festa. Aí agora você fala que até o culpado escapará. E ele termina, por causa da graça de Deus em sua vida. Aqui ele está terminando e diz assim, mesmo o culpado, aquela pessoa que assina a sua sentença, que faz errado, Deus pode salvar ele, por causa da graça de Deus na vida dele. Perfeito, perfeito, cristão perfeito. Mas você pega o discurso todo, você vê essa oscilação, né? Essa oscilação de uma cosmovisão distorcida, de não saber quais as camadas que ele usa, qual justiça que ele vai usar. Ele está usando a retributiva, e ele vai fazendo isso, ele vai distorcendo tudo, você não sabe muito bem. Chega no final do livro de Jó, Deus repreende esses amigos de Jó, por causa das besteiras que eles falaram. Então é por causa disso que a gente tem que olhar para a Bíblia, para o Antigo Testamento, olhar para as coisas e pensar bem. E tudo isso tem que passar por Cristo. Se a gente não passar, principalmente o Antigo Testamento, por Cristo, a gente vai começar a pregar medo, a pregar justiça, a pregar essa justiça retributiva, a pregar juízo, a pregar barganha, a pregar exclusivismo, como ele que disse, como eu sei disso, passo bem longe dessa gente. A gente não passa longe dessa gente, a gente precisa chegar perto dessa gente. Então, é isso aí, ele faz. É o terceiro assalto contra Jó, né? A teologia distorcida de ele faz, amém?